Oi, galerinha! Hoje eu vou apresentar para vocês a aula da semana 2 do PET volume 6. A aula de hoje é sobre o reino Monera, que é o reino das bactérias. Então, qual característica é comum para todos os seres que pertencem a este reino? As características é que eles são unicelulares. Então, na semana passada, nós vimos os vírus. Os vírus não têm célula. Já no reino Monera, todos os seres vão ter célula. Porém, eles vão ser. O corpinho deles vai ser composto por uma célula só. Então, a gente fala que eles são unicelulares, porque eles possuem apenas uma célula. E outra característica também comum aos seres deste reino é que eles são procariontes, ou também a gente pode falar procariotos. O que significa isso? Significa que a célula deles não tem uma delimitação do material genético para o restante da célula. Então, o material genético dos seres do reino Monera está espalhado no citoplasma. Ele não tem membrana nuclear, tá? Então, os seres do reino Monera são unicelulares, porque tem uma célula só, e procariontes, porque não tem o envoltório nuclear, ou membrana nuclear, tá? E aí a gente pode encontrar como representante as bactérias e as árqueas, ou árqueas bactérias, tá? Que elas tinham esse nome há um tempo atrás. Então, as árqueas, elas são organismos procariontes, que não têm um envoltório nuclear. Muitas árqueas são considerados organismos extremófilos. O que significa isso? São organismos que conseguem viver em ambientes extremos, onde não é possível encontrar outros tipos de seres vivos. Então, por exemplo, em locais que tem pouca quantidade de oxigênio, em locais que a quantidade de sal, por exemplo, no mar, né? A quantidade de sal é muito grande, onde está próximo à região vulcânica. Então, são locais que a gente encontra pouco tipo de vida, mas as árqueas estão lá, porque elas se adaptaram a esse ambiente, elas conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. E também, como representante do reino Monera, nós temos as bactérias, que do grego, bactéria significa bastão. Só que a gente vai ver que as bactérias não têm somente formato de bastão, tá? Então, as bactérias são micro-organismos, ou seja, organismos microscópicos que a gente consegue observar, visualizar através do microscópio, ou seja, elas são muito, muito, muito pequenas, né? E são também procariontes, ou seja, elas não têm o envoltório nuclear, assim como as árqueas. E são unicelulares, apesar de viverem em colônias. Então, elas vivem em milhares, por isso elas formam as colônias. E elas podem ser encontradas em diversos ecossistemas. Na Terra, elas são decompositoras, então elas podem ser encontradas no solo, né, como decompositoras. Elas estão relacionadas a algumas doenças, então tem muitas doenças que são transmitidas através das bactérias, ou seja, elas podem ser parasitas, né? Elas podem ser encontradas em ambiente aquático, elas podem ser encontradas no ar, em superfícies. Então, a gente tem várias espécies de bactérias que se adaptaram a vários ambientes diferentes, tá? E aí, elas vão viver, né, em colônia, ou seja, várias bactérias naquele espaço, né? E elas podem ter vários formatos. Então, aqui tá falando quais os formatos, né? Bacilos, que são como se fossem uns bastões, cocos, que são mais esféricas, como se fossem umas bolinhas, e vibriões, que são as bactérias que são parecendo aqueles cheetos de requeijão, mais ou menos daquele jeito. Então, a bactéria, ela é unicelular, então está representada aí uma célula bacteriana, e essa célula, ela possui algumas estruturas,
que vão desempenhar funções bem interessantes nessa bactéria. Então, mais externamente, a gente vai ter essa estrutura aqui, ó, que é a cápsula, que envolve toda a célula bacteriana, tá vendo? Ela está mais externamente, ela está voltada para o lado de fora. Aqui, essa imagem, a gente está vendo ela em corte, tá? Por isso, a gente consegue ver o interior dessa célula. Então, a cápsula, ela protege a bactéria mais externamente. E a gente vai ter, dentro da bactéria, esses filamentos aqui, que são os cromossomos. Cromossomo, assim como no nosso organismo também, eles vão... o que forma os cromossomos é o material genético, né? E no caso das bactérias, esse material genético está espalhado no citoplasma. E ele é uma única molécula de dupla fita circular de DNA, tá? E ele está espalhado. Não tem nada que separa o material genético do restante da célula, ok? As bactérias também, algumas delas, não são todas, vão apresentar flagelos. Então, aqui nós temos o flagelo, que vai ajudar na locomoção das bactérias, tá? Outra característica também que é muito comum, não quer dizer que todas as bactérias possuem, são as fímbrias. Essas fímbrias também podem ser chamadas de cílio, além de pile, pode ser chamado de cílio também, tá? E vai circular toda a bactéria, que também vai ajudar a bactéria na locomoção também e na aderência, ou seja, ajuda a bactéria a se prender. Então, ela pode se prender em outra célula, ela pode se prender no substrato. Então, essas fímbrias, elas vão ajudar a célula a se prender em outra célula ou no substrato. A membrana celular, ela também envolve a célula, né? Aqui está até escrito membrana citoplasmática, que também pode receber esse nome. Ela também vai envolver a célula e vai manter dentro das células as organelas que ela tem. Outra estrutura também muito importante que vai ajudar na proteção também dessa célula é a parede celular. Bem semelhante também às plantas. Quando a gente for estudar a célula vegetal, a gente vai ver a presença da parede celular também. Então, várias bactérias possuem parede celular, e essa parede celular, ela vai ajudar a proteger a célula e a manter o formato dela também, tá? Outra coisa também muito importante, né, é a presença do plasmídio. Então, as bactérias, aqui não está representada, mas as bactérias também têm um plasmídio, que é um DNA circular. Ele também vai estar envolvido no processo de reprodução das bactérias, tá? E também os ribossomos, que são essas bolinhas aqui, ó, estão representados como se fossem várias bolinhas. Elas são estruturas bem pequenininhas que vão estar envolvidas na produção de proteína para a bactéria, tá? Então, essa é a estrutura básica de uma bactéria. Voltando a lembrar que não são todas iguais, tá? Essa imagem, eu trouxe para representar, mas a gente tem que entender que a gente pode encontrar bactérias que sejam bastante diferentes, mas todas elas vão ter material genético, todas elas vão ter ribossomos, todas elas vão ter membrana celular ou membrana plasmática, tá? Então, a reprodução das bactérias, como elas são unicelulares, ela acontece por divisão binária. O que significa isso? A célula, ela divide ao meio formando duas células. Então, essas duas bactérias que originam a partir da divisão binária, elas são geneticamente idênticas. Por quê? Se eu tenho uma célula bacteriana, ela divide ao meio e forma duas, eu não tive mudança no material genético. Elas são geneticamente idênticas, tá? Só que a gente precisa lembrar que as bactérias, elas conseguem passar pelo processo de mutação com muita facilidade. Então, dependendo do meio onde elas estão, elas adquirem resistência. Então,
se ocorrer mutação, a gente tem mudança nas informações contidas no material genético, tá? E aí as bactérias podem ficar mais resistentes a, por exemplo, a um certo tipo de antibiótico. Então, em algumas espécies ocorrem processos sexuais, que é um tipo de reprodução onde tem mistura de material genético. Então, pode acontecer das bactérias elas ficarem uma próxima à outra e ali elas trocarem material genético. Se trocou material genético, a gente fala que é um processo de divisão, de reprodução, desculpa, sexuada, porque quando elas se dividirem, elas vão gerar descendentes geneticamente diferentes, tá? Então, elas podem só simplesmente dividir ao meio e formar duas, ou antes desse processo, trocar material genético. Aí elas vão produzir bactérias geneticamente diferentes. Então, qual que seria a importância das bactérias para os demais seres vivos, né? As bactérias, principalmente as árqueas, né? Que elas são autotróficas fotossintetizantes, ou seja, elas conseguem produzir sua própria energia, por isso autotróficas, e fotossintetizante porque ela consegue retirar a energia da luz do sol e converter, transformar em energia para ela. Então, isso é super importante porque a partir delas ocorre a entrada dessa energia na cadeia alimentar, né? Outra forma de obter energia também pode ser através de quebra de compostos químicos. Então, existem bactérias que são autotróficas, ou seja, produzem sua própria energia, mas elas produzem quebrando moléculas químicas. Então, elas são chamadas de quimiosintetizantes, tá? Então, elas são autotróficas quimiosintetizantes. Também elas vão entrar com a energia na cadeia alimentar. As bactérias também, elas são decompositoras, e isso é super importante, porque graças a elas, não somente elas, nós temos fungos também atuando como decompositores, mas isso é de muita importância, porque são elas que vão trazer de volta para a natureza aqueles nutrientes. Então, qualquer ser vivo, quando morre, ele passa pelo processo de decomposição, onde as bactérias elas vão transformar aquela matéria ali e elas vão, de certa forma, disponibilizar para a natureza novamente, né? E isso vai criar um ciclo onde a matéria vai se transformando. As bactérias também elas são muito importantes. A importância também pode ser pelo lado negativo, porque elas têm várias espécies patogênicas, ou seja, tem várias espécies de bactérias que podem causar doenças. Então, é importante porque elas podem levar à morte dos seres vivos, não só no nosso caso, dos seres humanos, mas em outros seres vivos também elas podem causar doenças. E a gente tem também, envolvendo as bactérias, a biotecnologia. O que é essa biotecnologia? É uma área que visa desenvolver produtos e processos biológicos com a ajuda da ciência e da tecnologia. A produção de antibióticos, vitaminas, laticínios e vinagre são exemplos de produtos feitos utilizando bactérias. Exemplos de biotecnologia: bactérias geneticamente manipuladas ou modificadas, né, para a produção de insulina. Então, as pessoas que são diabéticas, elas precisam ingerir insulina, e essa insulina é produzida, então, a partir de bactérias modificadas. E também a biorremediação. O que é isso? É um processo que utiliza seres vivos para a descontaminação do ambiente. Então, usa-se as bactérias para elas conseguirem degradar aquele ambiente que está contaminado. Então, elas voltam o ambiente para a forma com menor impacto, né? Então, isso é que é biotecnologia, a utilização dessas bactérias para outros fins, tá? E aí, eu trouxe para vocês um vídeo, que é uma aulinha sobre as bactérias. Ela vai trazer justamente esse conteúdo
que eu acabei de abordar. E é muito interessante que vocês assistam. Todo PET tem seu link com o vídeo para vocês aprofundarem no conhecimento e é muito importante que vocês acessem. Então, vamos assistir. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de Ciências e estamos aqui mais um dia no nosso canal Mais Ciências. O canal Mais Ciências tem como proposta estar servindo de revisão, de apoio para você nos seus estudos de ciência aqui no YouTube, ok? E o nosso tema da nossa aula de hoje é Reino Monera, ou seja, as bactérias. Você está estudando aí ao longo desse tempo seres vivos e você aprendeu que os seres vivos se dividem em reinos, os 5 reinos: reino Monera, reino protista, os fungos, o reino fungi, reino animalia, dos animais, e o reino plantae, que são as plantas. Vamos começar então com o reino Monera. O reino Monera é composto por quem? Das bactérias, os seres mais primitivos que existem. Como é uma bactéria? Bactérias são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula, e com um tipo de célula chamada célula procarionte. A célula procarionte, normalmente, em ciências, o prefixo pró dá a ideia de primeiro ou de primitivo. Ou seja, foi uma primeira célula, uma célula mais antiga, mais primitiva. A célula procarionte é de qual forma? Dá uma olhada aí. Esse é o esquema de uma bactéria, ou seja, você vê que uma bactéria ela é simples, ela tem aí a sua membrana plasmática, tem uma cápsula que a envolve. Repare que o material genético dela é solto no citoplasma, tá vendo aí? Esse material genético solto no citoplasma é uma característica de célula procarionte. Algumas podem ter estruturas que ajudam na locomoção, como essa tem aí o flagelo, e outras não tem. Tem aí DNA bacteriano, correto? E vamos para cá. Então você entendeu que, como característica aí do reino Monera, principal são seres unicelulares e tem a célula procarionte. Vão ter todos o mesmo formatinho, como você viu ali? Geralmente as pessoas pensam bactéria, uma bolinha. Tem vários formatos, várias formas de bactérias. Dê uma olhada nesse esquema, olha aí. Você vê que tem bactérias redondas, né, circulares, que a gente chama de copos, que podem estar solitárias ou em colônias, em agrupamentos de células aí, como você está vendo, estafilococos, streptococcus, esse agrupamento de células. Tem células em formato de bastões, você está vendo aí essa coisa assim, parecendo um bastãozinho mesmo, da mesma forma, tanto unitariamente como em colônia. Tem as em formato de vírgula, que são os vibriões, né? Um bem famoso é o da cólera, causa cólera, que é o vibrião colérico, você está vendo aí. Você vê que os bastões têm umas variações, né? E temos as que são mais espiraladas, as espiroquetas, né? Esse formato aí de espiral de caderno, assim, são as mais espiraladas, certo? Então você viu que tem formas diferentes de bactérias. Essas bactérias vão ser encontradas nos diferentes ambientes. Nós temos bactérias em ambientes quentes, ambientes frios, solo, ar, gelo. Na Antártica, no solo da Antártica tem bactéria? Tem bactéria. Em beira de vulcão tem bactéria. Temos as bactérias extremófilas, as que vivem em ambientes extremos, em pântanos, temperaturas muito altas. Então as bactérias vão estar em ambientes variadíssimos do nosso planeta e em todo o nosso planeta. Elas vão estar se reproduzindo de qual forma? A bactéria, de um modo geral, ela vai ter uma reprodução chamada assexuada, ou seja, uma reprodução que gera clones, que não vai ter uma troca de material genético, uma troca de DNA, em que ela vai formar um clone dela mesma. O nome que a gente dá na reprodução das bactérias é a chamada divisão binária, ou cisciparidade. Na divisão binária, essa bactéria ela multiplica, ela duplica o seu material e se divide em duas. Isso vai acontecer de forma rápida, é vantajoso, porque ela não precisa arrumar um parceiro, é rápido. Agora, é a única forma de reprodução de bactérias? Não. As bactérias também se reproduzem de forma sexuada, havendo troca de material genético, a gente chama de conjugação. É formado uma estrutura, um ligamento do citoplasma entre duas bactérias, uma pontezinha chamada de pile, e rola uma troca de material genético. Ou seja, dá uma variabilidade, pode dar uma resistência a algumas bactérias. Algumas bactérias, quando outras morrem, elas absorvem seu material genético e assim elas vão variando.
certo? Existem bactérias que são bem resistentes, né? Esse é um grande temor da ciência, são as chamadas superbactérias. Muitas bactérias, elas podem ser eliminadas de forma simples, usando, por exemplo, o álcool 70. O álcool comum, esse de casa, assim, que a gente às vezes usa, passa na mão, ele muitas vezes ele só vai agir paralisando os micro-organismos. O álcool 70, que geralmente os médicos passam, você tem um ferimento, para tratar uma cicatriz, uma cirurgia, ele sim, ele consegue causar uma lise, romper a membrana plasmática da bactéria, levando ela à morte. Então, realmente, o álcool 70 é mais apropriado. Então, tem essas formas. Muitas bactérias morrem em fervura, por isso é recomendado que a gente ferva os alimentos. O leite, por exemplo, é pasteurizado, é levado a uma temperatura altíssima. Agora, tem bactérias que resistem ainda a isso? Existem sim. Essas a gente tem são as que causam maior tensão aí para a comunidade científica. A gente entendeu como é a reprodução da bactéria, e aí você se pergunta, tá, a bactéria ela vive do quê? Ela come o quê? As bactérias elas vão comer de tudo. Justamente como elas vivem em ambientes muito variados, elas podem ter alimentações muito variadas também, uma nutrição variada. Então, essas são as chamadas heterotróficos. Vão se alimentar de restos de matéria orgânica, restos de células, né? E existem também as cianobactérias, que são autotróficas. Autotrófica que produz seu próprio alimento. Como? Fazendo fotossíntese. Existem, então, bactérias que fazem fotossíntese. Mas, uma imensa maioria são heterotróficos. Como nós, hétero, diferente. Come alguma coisa, uma outra coisa para sobreviver. É a nutrição. Além disso, como essa bactéria ela precisa de um pouquinho mais para viver, ela, além de comer, ela precisa respirar. Nós temos, sim, muitas bactérias que respiram, precisam de oxigênio como nós. A gente chama de bactérias aeróbicas, precisam de oxigênio para estar sobrevivendo. Claro que ela não tem as estruturas que nós temos, mas precisa de oxigênio. Já existem bactérias que não precisam, não dependem de oxigênio para a sua sobrevivência. São as bactérias anaeróbicas. Inclusive, algumas, o oxigênio faz até mal, podendo levá-las à morte. Respiração. E você, muitas vezes, tem a ideia assim, a bactéria é uma coisa ruim, só faz mal, causa doenças. Que causa doença? Causam doenças. Exemplos de doenças causadas por bactérias. Me lembra aí. Temos a cólera, temos o tétano, temos aquela que é causada pelas bactérias na urina dos ratos. Lembra? Leptospirose. Temos outras DSTs, como sífilis, gonorreia. Temos outras, como a coqueluche, algumas variáveis de tuberculose, de meningite, causadas por bactérias. Então, pode dar problema? Pode dar problema. Mas é a única missão da bactéria na Terra? De forma nenhuma. A bactéria é muito importante para a vida na Terra. Especialmente com a sua função decompositora. Gente, se não existissem bactérias e fungos atuando na decomposição, tudo que já morreu estaria amontoado por aí. O que faz com que os nutrientes voltem para o solo, que os seres vivos sumam com o passar do tempo, são os decompositores. E quem são eles? Bactérias e fungos. Então é muito importante. Além disso, as bactérias elas também são importantes no nosso corpo. Nós temos bactérias que vivem no nosso intestino, produzindo inclusive vitaminas para a gente. Temos bactérias que estão aí na superfície do nosso corpo, impedindo que outras bactérias maléficas, muitas vezes elas se instalem no nosso corpo. Ou seja, não veja a bactéria apenas com um olhar negativo. Bactéria é ruim, causa doença. Não. Bactérias são muito importantes para o equilíbrio do ambiente, para a manutenção aí do ciclo dos nutrientes, especialmente o ciclo do nitrogênio. Ou seja, tem, sim, muita importância das bactérias, além das importâncias mais modernas, mais atuais na biotecnologia. Bactérias são utilizadas são alteradas geneticamente para a produção de substâncias, como, por exemplo, pessoas que têm diabetes, que precisam de insulina todos os dias, usam insulinas produzidas por bactérias transgênicas, alteradas no laboratório. Ou seja, mostrando para você outras importâncias das bactérias também. Ok? Então, ficamos por aqui na nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho! Olá, tudo bem? Outro videozinho também, muito rapidinho, só para a gente finalizar.
Os micróbios ou micro-organismos são organismos muito pequenos que não podemos ver a olho nu. Embora as bactérias sejam as mais abundantes, também estão inclusos os vírus, os fungos, as algas e os protozoários. Dessa vez, vamos saber um pouco mais sobre as bactérias. As bactérias existem na Terra há mais de 3,5 bilhões de anos, mas estima-se que menos de 1% já foi identificado e estudado em laboratório. Seu tamanho pode variar de 1 a 5 micrômetros. Sua forma pode ser redonda, alongada e até espiral. Por serem apenas uma célula, às vezes pensamos que elas são formas muito simples de vida, mas as bactérias são organismos sofisticados, altamente adaptáveis e são muito importantes para o ecossistema. As bactérias vivem em todos os lugares, na nossa pele, na nossa boca e no nosso intestino. Elas estão no ar e em praticamente todas as superfícies que nós tocamos. Elas também podem se adaptar a ambientes mais extremos, como gelo polar ou desertos, a ambientes aquáticos com altas temperaturas ou alta pressão, como no fundo dos oceanos. Além disso, elas crescem e se dividem tão rapidamente que podem dobrar o seu número em apenas 20 minutos. Algumas bactérias podem viver junto de outros organismos sem causar problemas, podendo ainda ser benéficas para nós. A bactéria Ruminococcus, por exemplo, está presente no intestino de bovinos e também no nosso. Ela ajuda na digestão de carboidratos complexos, como aqueles presentes nas lentilhas, feijões e grãos integrais. As pseudomonas fluorescens são decompositoras. Elas convertem a matéria orgânica em inorgânica. Isso significa que quando algum organismo morre, seja uma planta ou animal, as bactérias decompositoras fazem a reciclagem dessa matéria. Já os streptomicetos são bactérias que, além de ajudarem na decomposição, também produzem antibióticos, e nós podemos usá-los contra bactérias causadoras de doenças. Eles também são responsáveis pelo cheiro de chuva, que na verdade vem de uma molécula chamada diosmina. Essa molécula é produzida pela bactéria, que vive no solo úmido, e mesmo antes da chuva já conseguimos perceber sua presença. Mas um pequeno número de espécies de bactérias são causadoras de doenças, e entre essas doenças estão a tuberculose, a cólera, a leptospirose, a meningite e sífilis. Além disso, bactérias como a Campylobacter, a Clostridium, a Salmonella e a E. coli podem contaminar os alimentos e também produzir toxinas que irão nos causar intoxicação alimentar, podendo levar até a morte. Por isso, alguns alimentos são bem perigosos se comidos cru ou mal passados. E as bactérias não sabem sobre a regra dos 5 segundos. Então, se algo caiu no chão, é melhor lavar ou jogar fora. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Não esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima. Então, assim, a gente finaliza o PET 6, semana 2. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada por ter assistido essa aula e aguardo vocês para a próxima na semana que vem. Tchau, fiquem com Deus.